A paz do Senhor a cada uma das irmãs, dos irmãos, amém, que está olhando e ouvindo essa live. Quero deixar uma palavra aqui para os irmãos, para as irmãs, cada um que estiver olhando essa live, tanto adulto ou criança, né, jovens, adultos. Quero deixar uma palavra que se encontra em Mateus, né, e versículo 6. E disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui jogue-se daqui para baixo. Jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, eles sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. A Bíblia está bem clara, meu irmão, glórias a Deus, aleluia, que não foi nem só uma vez, né, que o inimigo tentou impedir a Deus de ir até a cruz por mim e por você, né, mas Deus, ele não desistiu, né. Mas o que eu quero entrar aqui nessa palavra não é esse assunto sobre o que Jesus fez, mas é o que ele está falando na palavra dele. Assim, nós sabemos que Jesus, ele foi ao Calvário por mim e por você, né? Mas o que o Senhor quer te falar nessa manhã, nessa palavra aqui, aleluia, é que ele está te alertando nessa manhã para você vigiar, orar muito e vigiar muito, porque o inimigo, ele está por aí enganando muita gente. E ele usa o nome do Senhor para enganar você. Ele usa o nome do Senhor. Ele não vem em forma de Satanás para te enganar, não, porque ele não é besta. Ele vem, aleluia, se disfarçando de um anjo. Paulo diz isso, ele vem disfarçado de um anjo. Então ele vai usar o nome do Senhor. E ele conhece a palavra de Deus porque ele morou no céu. Então, meu irmão, vigia, porque se você está brincando de ser crente, você está brincando com você mesmo, porque com Deus ninguém brinca, né? E eu quero te dizer mais. Você pode estar brincando de ser crente, mas o inimigo não está brincando de ser Satanás, entendeu? Então você tem que vigiar. Tem que vigiar. Se você quer ir morar no céu, vigia. Se você quer viver muito nessa terra, vigia. Se você quer ser abençoado, quer a sua família abençoada, quer viver uma vida abençoada pelo Senhor, então vigia. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz que Deus abomina o pecado, mas o filho da perdição ama o pecado. Então a Bíblia diz que todo aquele que vive na mentira é filho do diabo, né? Então, meu irmão, vamos vigiar, porque o inimigo está por aí mesmo, enganando muita gente, né? Por isso que Deus abreviou os dias, porque senão até os escolhidos de Deus iam ser enganados. Olha para você ver a sabedoria que o inimigo tem, meu irmão. O inimigo tem o poder dele, tá bom? Assim como Deus tem a sua infinita sabedoria e o poder dele, o Satanás tem também. Só que a sabedoria do Satanás não se compara a de Deus. O poder do Satanás não se compara ao poder de Deus. Por isso que você vence o Satanás se você estiver em Cristo Jesus. Porque o poder do Satanás não anda nem aos pés ao de Jesus. A sabedoria que o Satanás tem não chega nem aos pés a que Jesus tem e pode te dar também. Amém? Então, se você estiver em Cristo Jesus, meu irmão, você vence o pecado. Você vence as mentiras do Satanás, a sabedoria dele para te enganar, você vence, porque a sabedoria de Deus é maior e não tem comparação, não tem outra sabedoria igual, porque não existe outro Deus além dele e não há ninguém que possa escapar da mão dele. Da mão do Satanás tem como você escapar, porque Deus pode te tirar, mas das mãos de Deus, quem pode te tirar? Hein? Se você se esconder dentro do seu guarda-roupa, Deus te vê, que ali ele está. Se você se mergulhar dentro do mar, ali Deus está também, né? Se você se esconder debaixo da sua cama, ali Deus está, né? Então, meus irmãos, Deus é poderosíssimo. Deus é grande em poder te ajudar. Deus é grande em poder te salvar. Deus é grande em poder te libertar. Deus é grande em poder te arrancar das mãos do inimigo. Deus é grande em poder te ajudar nesse momento, te curar nesse momento, te salvar nesse momento. E fazer uma grande obra na sua vida nesse momento. Se você der ouvido à palavra dele. Se você obedecer a ele e buscar o Espírito Santo para a sua vida. Porque, meu irmão, o que está acontecendo no dia de hoje é um evangelho aí que não está vindo de Deus. Que está vindo do inimigo. Ele está se disfarçando de anjo de luz para enganar muita gente aí com falso evangelho, distorcendo a palavra de Deus.
que isso não tem nada a ver, com aquilo não tem nada a ver, entendeu? Dizendo que Deus só é amor, meu irmão, Deus corrige. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é com fogo consumidor. Deus, ele sempre foi juízo. Deus, ele sempre foi amor. Deus, ele sempre foi fogo consumidor. Meu irmão, é hora de nós se arrepender. É hora de nós se arrepender. Eu nunca vi um versículo na Bíblia, Deus passando a mão na minha e na sua cabeça. Não. Porque ele nos ama, então ele não vai passar a mão na nossa cabeça, é porque ele nos ama. Ele te ama, ele ama eu. Por isso que ele não passa a mão na minha cabeça, não. Ele me corrige mesmo. Porque Deus bate, mas ele consola. Deus fere, mas ele sara. Porque ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Se você aceita a correção de Deus, você é bem-aventurado. Se você obedece à voz dele, você é bem-aventurado. Então, meus irmãos, já chega dessa palhaçada de estar batendo palma para um evangelho que não está vindo de Deus. Um evangelho que aceita o pecado, que aceita a sexualidade, que aceita a iniquidade, meu irmão. Esse evangelho nunca veio de Cristo, não. O evangelho de Jesus, ele é arrependimento. Ele prega o arrependimento. O evangelho de Jesus, meu irmão, quando você ouve a palavra de Deus, aleluia, você se conserta. Você se arrepende. Aleluia, glórias a Deus. Você passa o dia pensando naquela palavra e diz: Deus, eu estou errada. Me ajuda a me consertar. Me ajuda, me ajuda. Meu irmão, o evangelho que não vem mudança, que não tem mudança, ele nunca veio de Deus. Ele nunca veio de Deus, porque o evangelho, aleluia, que eu conheço, que é de Jesus, o que eu sirvo, do Deus que eu sirvo, ele tem mudança. Ele muda o homem. Aleluia, ele liberta o homem, ele tem poder de libertar o homem do pecado. O evangelho que eu conheço, que é de Cristo Jesus, o verdadeiro, sem distorcimento, que é o Cristo verdadeiro, Jesus pregado na cruz, que foi pregado na cruz, mas que hoje vive e reina para sempre e pode te ajudar, esse tem poder para libertar, tem poder para curar, salvar. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, vamos orar, vigiar e orar. Vamos buscar Jesus, vamos buscar, porque vai aumentar mais ainda. Os falsos profetas, esses aí que estão pregando a revelação da Bíblia, distorcendo, entendeu, meus irmãos? A revelação da Bíblia é a revelação da palavra de Deus. Ela é o que ela é, ninguém pode mudar, entendeu? Você pode mudar na sua boca, mas aqui, ó, você não muda. Então, o inimigo pode usar a sua boca do jeito que for para distorcer a palavra de Deus. Mas ela não vai mudar por causa das suas mentiras. Ela não vai mudar porque você não quer aceitar renunciar. Ela não vai mudar, meu irmão. Aleluia, glórias a Deus. Ela não vai mudar quando ela diz que o adulto não é do reino de Deus. Ela não vai mudar quando ela diz que o que vive na carne de maneira alguma pode agradar a Deus. Ela não vai mudar, meu irmão. Ela não vai mudar nada. Ela é o que ela é. A palavra de Deus é a palavra de Deus. E nenhuma dessas palavras vai cair por terra sem que tudo seja cumprido. Porque o céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus não passa. Então se você quer morar no céu, então obedeça a palavra de Deus. Aceita a correção de Deus, porque Ele te ama. Se Ele te corrige é porque Ele te ama. Glórias a Deus. Já chega desse evangelho aí, que diz que não tem nada a ver, que não precisa botar a boca no pó para orar, porque não sei o que não precisa. Ei, isso é tudo mentira. O próprio Jesus orou com boca no pó. Por que você não pode se humilhar? Você não é melhor. Ele diz que ninguém é maior do que o seu Senhor. E o nosso Senhor é Ele. E Ele orou com a boca no pó. Ele se humilhou. Se humilhou, que eu falo assim. Ele deu vários exemplos para nós. Que nós temos que ser humilde. Se humilhou mesmo na presença de Deus, tá certo. Ele se humilhava na presença do Pai. Ele se humilhava. Jesus botou a cara no pó. Eu já li na Bíblia. Jesus colocou a cara o rosto no pó. Se humilhou. Ele se humilhava para o Pai. Jejuava. E por que você não quer se humilhar diante de Deus? Você é melhor do que Jesus? Você não é melhor que Jesus, não. Por isso que o inimigo está te enganando. Porque você não quer se humilhar.
diante daquele que pode te dar, aleluia, a claridade da palavra, a claridade da palavra, te revelar a palavra, o que ela é. Então você está deixando o inimigo te enganar, porque você está deixando o seu orgulho tomar de conta de você, porque você não quer se humilhar na presença do Pai, você não quer, aleluia, se diminuir. Aleluia, glórias a Deus. Ei, meu irmão, larga dessa soberba, larga dessa trem esquisito aí, larga desse negócio de evangelho aí que isso não tem nada a ver, nem aquilo, nem aquilo. O que mais tem é gente que não quer largar, aleluia, a iniquidade, o pecado, aleluia, glórias a Deus, e fica dizendo que isso não tem nada a ver, aquilo não tem nada a ver. Se Deus te chama é para te dar uma nova vida. Como que você vem para Cristo Jesus, aleluia, glórias a Deus, e quer continuar do mesmo jeito, com as mesmas práticas, com os mesmos costumes? Aleluia, glórias a Deus. Usos e costumes é aqueles que você gosta de fazer, mas aquilo que você larga para fazer a vontade de Deus nunca foi usos e costumes não, mas sim são bons costumes que agradam a Deus. Servir a Deus é negar a si mesmo, meu irmão. Não é assim de qualquer maneira, só simplesmente colocar a Bíblia debaixo do braço, não. Aleluia, eu falo mesmo, sabe por quê? Porque em João 7, capítulo 7, versículo 14, o Senhor vai nos dizer para nós não julgar segundo a aparência, mas é para nós julgar, aleluia, segundo a justiça. Glórias a Deus, que é o que eu estou fazendo aqui, te falando a palavra de Deus e te esclarecendo o que ela é. Eu não vou dizer que é simplesmente eu que não é, o Espírito Santo que está sobre mim. Porque se você busca o Espírito Santo, ele vai te esclarecer a verdade, porque é ele que te guia ao Pai. É ele que te guia. Aleluia, glórias a Deus. E para você morar para o céu, você ir morar no céu, você tem que andar com Cristo. Você tem que andar com o Espírito Santo. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Você tem que ter o Espírito Santo. Não busque apenas dom, busque o Espírito Santo. Meu irmão, não se preocupe com dom. Você tendo, você pode buscar o melhor dom se você quiser. Mas se você buscar o Espírito Santo, você vai ter o dom da cura, o dom da libertação, o dom da salvação. Você vai ter o dom da libertação. Se você buscar o Espírito Santo para estar sobre você, para te guiar, você vai ter o dom da revelação, você vai ter o dom da palavra, o dom de louvar. Você vai ter todos os dons, os melhores dons que o Senhor pode te dar. Sabe por quê? Porque quem opera é Ele, meu irmão. O Espírito Santo é quem opera. Então ele opera, ele faz as obras que o Pai faz. O Espírito Santo é que faz as obras que Deus faz. Então, se você buscar o Espírito Santo, você vai estar fazendo, aleluia, a obra de Deus da forma que Deus quer. E você vai ter todos os dons que você desejar, porque o Espírito Santo está sobre você e é Ele que faz a obra. Glórias a Deus. Meu irmão, para lhe falar bem a verdade, eu não busco muito por dons, eu busco o Espírito Santo. Porque eu tenho uma certeza no meu coração que é o Espírito Santo que me guia a verdade de Deus. E se eu estou dentro da verdade de Deus, eu sou uma profeta de Deus. Amém? Se você vive a palavra de Deus, glórias a Deus, como ela é, se enquadra dentro dela. Mas se você é aquele servo que se enquadra na palavra de Deus, né? E não aquele servo que quer que a palavra se enquadra nele, então, meu irmão, você é um profeta de Deus porque você está dentro da palavra e vivendo ela. Então, Deus, Ele pode te usar na verdade, na revelação, na palavra, porque você está vivendo na verdade. E o verdadeiro profeta é aquele que está aqui dentro da palavra de Deus. Aqui dentro, ó, aquele que está aqui dentro. Amém? Você tem que se enquadrar na Bíblia, na palavra de Deus. Se você for se enquadrar na palavra de Deus, você vai ver que o seu jeito de andar, as suas atitudes, o seu jeito de agir, o seu jeito de vestir, não dá nada certo com o que a palavra de Deus diz. Então, se você se enquadrar na Bíblia, você vai mudar o seu vestir, você vai mudar o seu andar, você vai mudar o jeito de tratar as pessoas. Aleluia. Você vai mudar as suas atitudes, você vai mudar todinho. Por quê? Porque a palavra vai te mudar, porque você está se enquadrando nela. E ela, aleluia, ela
sempre renunciou ao pecado, porque é a palavra de Deus. Ela sempre abominou o pecado. Deus abomina o pecado. Então, meu irmão, por que eu estou falando essas palavras para você, meu irmão e minha irmã? É porque o Senhor quer que nós se arrependemos, porque está próximo o reino de Deus. O primeiro ministério de Jesus, ele começou dizendo, aqui ó, em Mateus 4, versículo, cadê? 17. Ele vai te dizer assim, ó, para mim e para você. Daí em diante, Jesus começou a pregar e dizer, ó, arrependa-se, porque está próximo o reino dos céus. Meu irmão, a palavra de Deus, ela sempre fala sobre o arrependimento. Ela sempre, meu irmão, está repreendendo o pecado. Então, o evangelho que vem de Cristo, aleluia, ele tem mudança. Ele tem arrependimento, ele tem caráter. Ele tem um bom testemunho. Porque, meu irmão, você tem que ser testemunho de Cristo vivo. Você tem que ser testemunha viva de Jesus. Amém? Eu sou testemunho de Jesus, você também é. E você também pode ser, que ainda não está sendo. Ele está falando para se arrepender. Nós temos que se arrepender. Amém? O Jesus que te ama. Meu irmão, isso aqui não é garrafa de bebida não, tá? Tá aparecendo aqui, ó. Isso aqui é azeite de oliva, ó. Que eu uso no meu cabelo, tá? Porque igual as pessoas é muito maldosas, né? Então apareceu o vidro aqui, aí eu decidi mostrar pra você saber, ó. Que é óleo de oliva, tá? Ó. Ó. Aqui, ó. É óleo de oliva, ó. Tá? Ó. É óleo de oliva. Tá? Daquele de temperar salada, comida, tá? Aí eu compro pra mim usar no meu cabelo. Tá? Então por que eu decidi mostrar? Porque ele apareceu no cantinho aqui, né? E as pessoas, aleluia, glória a Deus, elas maldam por qualquer coisinha, né? Por isso nós temos que vigiar. É assim que nós não pode estar julgando, que o Senhor diz, segundo a aparência, mas segundo a justiça, que é o que eu estou fazendo aqui. Falando a verdade pro seu coração, sabe por quê? Porque eu quero que você também vai morar no céu junto comigo. Porque aquilo que eu não desejo para mim, eu não desejo para você. O que é, irmã Maria? Ir pro inferno. Eu não desejo que você vá pro inferno. E o Satanás está por aí mesmo, te enganando. Então vigia para ele não te enganar mais. Tá? Ah, irmã, mas não precisa disso não, que eu vejo fulano prega e usa umas unhonas desse tamanho, usa o cabelo lisinho, usa um saltozão grandão, usa isso e usa aquilo. Não, acho que não tem nada a ver não. Meu irmão, você não tem que ser imitador de homem não. Paulo diz para ser imitador de Cristo. E Cristo diz, Cristo te formou, quer dizer, como imagem e semelhança dele. Então você tem que ser imitador de Jesus. Tem que se enquadrar na palavra dele. Não é no que a irmã usa, né? Não é o que o irmão usa ou o que faz, não. Você tem que se enquadrar na palavra. Você tem que ser imitador de Jesus. E nada de abandonar o caminho de Jesus por causa dessas falsas pessoas que dizem servir a Deus, tá bom? Nada disso. Siga Jesus, siga avante. Porque se você ficar olhando os defeitos dos irmãos ou das irmãs e ficar dizendo, não vou mais para a igreja não, porque os crentes é pior do que eu, os crentes é pior do que os que está lá fora. Aí você também vai ficar junto com aquela pessoa, porque você tá certo. Essa pessoa não vai subir mesmo não, se ela não se consertar. Só que se você também não se consertar e ficar e não procurar se converter por causa do que você tá vendo nas pessoas, você também vai ficar junto com ela. Porque o Senhor diz que no céu não entra pecado. E ele diz que é ele que é o bom pastor, não é o homem não. Então olha para ele, para Jesus, não olha para o homem não, não olha para o que a irmã usa, não olha para o que a irmã fala, não olha não. Vai servir a Deus, vai se converter também. Aí depois que você se converter também, aí você vai lá e prega para ela se converte. Né? É assim que nós temos que fazer. Pregar a palavra de Deus, o arrependimento. Amém? Uma vez teve uma vez que eu tava andando de moto na rua, mas o meu esposo, né? Aí de repente a gente passa, né, pelas pessoas, né, e o Senhor me mostra uma moça. Nós estávamos indo devagarzinho nesse dia. E o Senhor me mostrou uma moça e me passou uma revelação para aquela moça, né?
E o Jean, meu esposo, ia indo devagarzinho e eu olhando para aquela moça, eu andando de moto, né? E ela andando de pé. Eu nunca tinha visto, foi na rua, né? Que eu ia passando, mais meu esposo de moto, e eu via ela. E o Senhor me deu uma revelação, né? Para aquela moça. E eu não entreguei, né? E o Senhor falando comigo e eu nada de entregar. E não mandei o Jean parar nem nada, que é o meu marido, né? Eu não mandei ele parar, né? E ele continuou. Quando a moça ia sumindo de nós, aí o Senhor falou bem assim, que ia me cobrar. Ele falou assim, esses 3 dias eu te cobrarei. Esses 3 dias, né? Ele falou bem assim, que ele ia me cobrar porque eu não fiz aquilo. Não fiz o que ele queria, né? Então, meus irmãos, parece até... Para quem não acredita, para quem é carnal mesmo, que não entende as coisas de Deus, vai dizer que eu estou mentindo. Mas não me importa. O importante é que Deus diz que nós temos que ser obedientes. O maior pecado é a desobediência. Porque se você é desobediente, você nunca vai querer se converter. Porque a palavra de Deus, ela é contra você. Ela não é com sua vontade, ela é contra você. Então, por que profeta de Deus não tem amigo? Porque profeta de Deus, ele só fala, aleluia, contra as pessoas, né? Só fala contra as pessoas. Porque o profeta que vive na palavra de Deus, ele não vai falar o que o homem quer, ele vai falar é o que Deus quer. Então a vontade de Deus, ela é contra a sua. Entendeu? Então, meu irmão, por isso que quando o rei Acabe mandou chamar os profetas, né? Então o rei Acabe falou que ali tinha um profeta que só falava contra ele. Por quê? Porque Elias era um homem de Deus, ele falava o que Deus queria, ele não falava o que o homem queria, não. Então o profeta que é profeta, ele fala o que Deus quer. E ele não tem amigo não, o profeta não tem amigo não, sabe por quê? Porque ele só fala contra as pessoas, entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É para me terminar o que eu ia falar agorinha. Deus me passou essa revelação, então o Senhor falou para mim que ia me cobrar naqueles 3 dias, né? Eu ia pagar um preço. Glórias a Deus. Só de eu falar, irmão, dá vontade de eu chorar. Parece até, meu irmão, para quem não acredita, parece que é mentira, mas não é mentira, foi a verdade, aconteceu mesmo. Do jeitinho que o Senhor me disse, aconteceu, porque eu não entreguei o que Ele quis. Meu irmão, eu tinha uma cachorrinha, coisinha mais linda. Eu tinha uma cachorrinha, coisinha mais linda, meus irmãos, a minha cachorrinha. Ela era novinha, né? Tinha nascido faz poucos dias, poucos tempos, né? Tava tão bonitinha, tão lindinha, eu tinha o maior cuidado com ela. Então Jesus disse que aqueles 3 dias eu ia pagar preço, né? Meu irmão, glórias a Deus, pois aconteceu, né? Quando eu cheguei em casa, a minha cachorrinha estava debaixo da minha cama morta. Estava morta. A outra cachorra matou ela lá debaixo da minha cama. Logo aonde? Debaixo da minha cama. E eu passei, meu irmão, por um sofrimento, não vou mentir, eu sofri mesmo. Sofri e o que Deus me falou não saiu assim da minha mente fácil, porque Deus, quando Ele tá te cobrando por algo que Ele te fala, Ele faz tu lembrar, que é para você entender que é Ele que te falou, que é Ele que é Deus, entendeu? É Ele que é Deus, Ele faz você lembrar. Quando Deus diz que você vai pagar preço, que você vai passar por algo por desobediência, você passa mesmo e você lembra, porque é Ele que te faz lembrar. Amém? Então, meus irmãos, eu sofri, passei foi dia chorando, né? Porque eu gostava muito da cachorrinha. E Deus permitiu que ela morresse, né? Porque eu desobedeci e não dei a revelação que Ele mandou passar para a moça, né? Então, aí eu fui e falei assim para a pastora, né? Para uma pastora, né? Falei esse caso, né? Aí ela foi e falou assim, não, irmã, isso não veio de Deus não, porque Deus não é tão cruel assim não, será? Deus não é tão cruel assim não, irmã, a ponto de castigar alguém por causa de uma revelação. Ei, meu irmão, aleluia, glórias a Deus, aleluias, aleluias, glórias a Deus, glória, glória, glória a Deus. Meu irmão, a desobediência é pior do que o pecado da feitiçaria.
Então não vem dizer para mim que Deus não te castigaria por uma desobediência, por você não entregar uma mensagem dele. Não venha falar para mim não, meu irmão, porque isso não existe. O Deus que eu conheço, ele repreende o pecado, ele abomina o pecado. O Deus que eu conheço, aleluia, glórias a Deus, ele nunca operou no pecado, mas ele sempre opera na verdade, na justiça. E todos aqueles que pecou contra ele se deram mal, que não se converteram se deram mal. Então, meu irmão, glórias a Deus, se estão pregando o evangelho para você aí, que se você não obedecer a palavra de Deus, que não tem nada andar assim, e nem fazer isso, nem aquilo. Ei, meu irmão, não vem de Deus não. Esse evangelho não vem de Jesus. Porque o evangelho de Jesus, ele vai contra você. Ele vai contra você. Glórias a Deus. Porque se ele for ao teu favor, você nunca se converte. Porque a sua carne, ela não quer fazer a vontade de Deus nunca. A sua carne, não. A sua carne não quer fazer a vontade de Deus. Então a palavra de Deus, ela é contra você. Ela é contra as suas vontades. A vontade de Deus não é a sua. Os pensamentos de Deus não são o seu. Não é os seus. Não são que nem os seus. Aleluia. Então, meus irmãos, eu paguei um preço. E até hoje eu lembro. Viu? De vez em quando eu lembro disso. De vez em quando eu lembro disso. E é porque já faz tempo. De vez em quando eu lembro disso. Então, o que eu quero te dizer com isso? Para você tomar muito cuidado antes de desobedecer a Deus. Às vezes você já está até aí pagando preço. Às vezes você está até aí já pagando preço. Né? Por desobediência. Mas hoje Deus te diz, conserta. Conserta que essa tempestade vai passar. Conserta. Se arrepende. Que essa tempestade vai passar. Meu irmão, não é brincadeira, nós temos que ser obediência. Nós temos que ser obediente. Nós temos que obedecer aquilo que Deus ordena. Outra vez eu paguei um alto preço por eu não ter pregado o que Deus quis. Deixei de fazer a vontade de Deus por causa de um pastor. Glórias a Deus, aleluia. Não vou falar o nome porque não me convém. Paguei um alto preço porque decidi obedecer a voz do homem do que a de Deus. Deus me colocou uma enfermidade. E essa enfermidade só saiu quando eu me arrependi de ter desobedecido a Deus. Então, meu irmão, aleluia. Fui pedir a permissão do pastor para me pregar a palavra de Deus que o Senhor tinha. Eu recebi um convite para me pregar. E o pastor falou que não, porque a igreja não permitia eu pregar fora. Né? Então, como a gente tem que obedecer a liderança, então eu não fui, né? Fiquei despreocupada, não fui. Minha irmã, meu irmão, mas eu vou te dizer uma coisa. Parece que foi mesmo que um trem empurrar assim dentro de mim, assim, ó. Sabe? No mesmo dia eu comecei a adoecer. Foi 7 dias doente. Nem conseguia comer. E meu irmão, eu passei mal, viu? Não conseguia comer, quase desmaiei, tonteira, fraqueza. Meu irmão, eu fiquei ruim. E depois foi que eu vim, né? O Senhor fez eu lembrar. O Senhor me deu uma palavra bem assim, que Paulo disse para nós obedecer à liderança. Então eu perguntei, Deus, mas como é? Mas o Senhor disse para mim obedecer minha liderança, então eu não fui porque eu obedeci. E o Senhor diz assim, o Senhor me disse, me esclareceu, me falou que eu tenho que obedecer a minha liderança. Aleluia, glórias a Deus, é sobre o que eu tenho que fazer dentro da igreja. Se o pastor falar, prega hoje, eu tenho que pregar, lava a igreja hoje, eu tenho que lavar. Aleluia, faz uma visita hoje, eu tenho que fazer. Aleluia, glórias a Deus, porque Ele cuida das nossas almas, então eles têm que cuidar com alegria, nós temos que ser obedientes. Se o pastor dizer, vai pregar em tal lugar, eu tenho que ir. Se o pastor dizer, aleluia, glórias a Deus, abre o culto hoje, eu tenho que abrir, eu não tenho que murmurar e nem dizer que não, eu tenho que obedecer, porque Ele é meu pastor, que o Senhor botou para cuidar de mim, da minha alma. Se o pastor dizer, ajuda a pastora a lavar a igreja hoje, eu tenho que obedecer. Aleluia. Mas sobre, aleluia, pregar a palavra, fazer a vontade de Deus, meu irmão, não existe esse pastor que pode, nem tem essa autoridade. Não existe, não existe, não existe. Eu paguei um alto preço. Então vigia no que você está obedecendo o seu pastor.
Vigia no que você está obedecendo ao seu pastor. Aleluia, glórias a Deus. Você tem que discernir a palavra de Deus no que você tem que obedecer à sua liderança. Você tem que obedecer à sua liderança em tudo dentro da igreja, menos de pecar contra Deus, que é desobedecer à voz de Deus, entendeu? Ou então, se for um pastor que fala que isso não tem nada a ver nem aquilo, você também não deve obedecer. Tem que obedecer como no Senhor. Como no Senhor. Então, eu paguei um alto preço por desobediência. E eu não fui pregar, eu não fui nesse culto. Então, meu irmão, quando o Deus me falou isso, então eu me arrependi dos meus pecados, da minha desobediência. Eu acordei, me arrependi. Estava com 7 dias já doente. 7 dias. Aí eu fui na casa de uma irmã, pedi uma oração. Aí na mesma hora eu disse assim, antes de eu me ajoelhar para orar, eu falei, Deus, só eu e Deus, eu falei na mente, no pensamento, falei, Deus, se o Senhor quer, se o Senhor ainda quer, me perdoa por eu não ter ido fazer a tua vontade, porque eu fui obedecer o pastor, porque eu não sabia, Pai. Me perdoa, se o Senhor ainda quer, eu sei que já passou essa oportunidade, mas se o Senhor ainda quer que eu pregue, se o Senhor ainda quer que eu vou fazer o que o Senhor quer nesse convite, Pai, eu estou aqui, mas me tira essa enfermidade. Tira essa enfermidade, Senhor, eu prometo, eu dou minha palavra que eu vou. Mesmo que o pastor não aceitar, mas dessa vez eu vou, porque eu entendi o que é obedecer o pastor, o que é obedecer a liderança. Eu prometo, eu dou minha palavra que eu vou. Meus irmãos, na mesma hora, desceu assim. Oh, glória, ainda hoje eu lembro. Aleluia. Ainda hoje eu lembro. Na mesma hora, meu irmão, na mesma hora desceu algo sobrenatural sobre mim. Aleluia, desceu aquele bálsamo, desceu aquela presença, desceu aquele fogo, meu irmão, foi uma coisa incrível, aleluia, na mesma hora, meu irmão, sim, na mesma hora eu de joelho ainda e caí naquele poder sobre mim, aleluia, meu irmão, glórias a Deus, na mesma hora, meu irmão, saiu aquelas coisas ruins, aquela enfermidade, aquela tonteira. Eu ainda de joelho falando com Deus e a irmã orando em mim e eu sentindo o poder de Deus. Meu irmão, eu levantei boinha para a glória de Deus. Eu levantei sem nenhum mal-estar, sem nenhuma tonteira, sem escurecer a vista. Eu levantei boinha. E daquele dia para cá, meu irmão, eu nunca mais tinha sentido nada. Nunca mais. Mas eu quero te dizer uma coisa, que o Senhor provou a minha palavra, se eu estava mesmo falando a verdade, sendo fiel. Com 3 dias, Ele me fez o mesmo convite. Com 3 dias, o Senhor, aleluia, glórias a Deus, me fez o mesmo convite. E a mesma irmã me chamou. A mesma irmã, com 3 dias. A mesma irmã, meu irmão, me chamou. Aleluia. Então, meu irmão, eu fui. Preguei a palavra de Deus, glórias a Deus, fui nesse culto, preguei, fiz a vontade de Deus como Ele quis. Dessa vez eu fiquei com medo, não vou mentir, do pastor brigar comigo, mas eu fiquei mais com medo da mão de Deus, eu não quis nunca mais passar por aquilo. Então eu fui, obedeci a voz de Deus, aleluia, e fui, preguei e ganhei almas para Jesus. Sabe o que é isso, meu irmão, que o Senhor, aleluia, está te dizendo nessa tarde? É que uma alma, nem que seja uma alma para Ele, tem valor. Então, por causa dessa alma, Deus pode te colocar numa enfermidade, pode te colocar numa cama se não você não obedecer a voz dEle e não for falar o que Ele quer para essa alma. Seja a palavra de Deus, seja pregar no culto, seja uma revelação, ou seja orar por alguém. Aleluia. E esse pastor, meu irmão, estava proibindo até de eu orar pelas pessoas. Aleluia, glórias a Deus. Estava mesmo totalmente assim, nada estava vindo de Deus, sabe? E eu estava obedecendo, achando que estava fazendo a vontade de Deus. Meu irmão de Deus, eu paguei preço e não quero mais, nunca mais pagar. Então, o que eu quero te dizer, meu irmão? Você tem que ler e buscar no Senhor o que Deus fala na boca de Paulo quando ele diz para obedecer à liderança. Ninguém nesse mundo, ninguém nessa terra pode impedir o agir de Deus na sua vida. Ninguém nessa vida, ninguém nessa terra. Meu irmão, nem no céu nem na terra. Ninguém. Nem os anjos, ninguém. Quando eu falo nem no céu nem na terra, porque nem os anjos que vivem no céu lá junto com Jesus pode impedir o agir de Deus na sua vida.
Porque quando Deus manda, tem que obedecer, meu irmão. Ou você obedece ou você sofre por a consequência do pecado, porque a desobediência é um pecado. Então o Senhor te diz essa tarde, aleluia, glórias a Deus, a palavra é minha. Eu te levantei, aleluia, para ser profeta das nações. Eu te levantei para fazer a minha vontade. Eu te levantei, aleluia, para ser atalaia, para levar a minha palavra aos gentios, aos cativos. Meu irmão e minha irmã, seja obediente à voz de Deus. Não desobedeça a sua liderança. Tudo que eles mandar você fazer, faça. Tudo. Só não peque contra Deus. Se a liderança está mandando você pecar contra Deus, então sai fora. Porque não está vindo de Deus. Porque não tem esse homem que pode proibir de você, aleluia, fazer a vontade de Deus. Quando Deus manda você obedecer a sua liderança, é como no Senhor. Obedecer. Fazer tudo o que Ele mandar na igreja. Abrir culto, pregar, ir pregar em outra cidade. Tudo que Ele mandar você tem que fazer. Mas quando Ele diz assim, não pode pregar, não. Eu recebi um convite, irmã. Eu recebi um convite, pastor. Eu posso ir. E se Deus estiver no convite e o pastor falar que você não pode ir, ele não está sendo de Deus. Sabe por quê? Porque não existe homem na face dessa terra para proibir de alguém fazer a vontade de Deus. E se você está desobedecendo a Deus para obedecer o homem, só dá para você, porque você paga preço, meu irmão. Você paga preço. Você sabe muito bem o que é que você tem que